Esse anime conta a história de um garoto que é descendente de uma Yuki Onna, e sempre que ele expressa suas emoções, começa a criar gelo nele e neva em todos que estão ao seu redor, até que ele encontra uma garota e consegue controlar melhor suas emoções, mas acaba se apaixonando por ela. O nome do anime vai estar passando pra vocês nesse exato momento. O anime começa com Fuyutsuki se despedindo do seu gato para ir para seu primeiro dia de trabalho. No caminho, ela se depara com um garoto que estava nevando e percebe que tinha gelo em suas pernas. Ela então pergunta se está tudo bem e ele diz que estava indo para seu primeiro dia de trabalho e estava muito nervoso. Por isso suas pernas congelaram e ele não conseguia se mover. Ela então se lembra que tinha chá quente em sua bolsa e usa para tentar derreter o gelo. Assim ela oferece um pouco do chá para ele beber e dá também algo para ele comer. Com isso ele fica mais calmo e o gelo começa a quebrar, deixando eles felizes. Após isso ele fala que é descendente de uma Yuki Onna e que quando ele fica muito emotivo acaba criando gelo. Ela fica impressionada, pois era a primeira pessoa que ela conhecia com descendência de gelo. Ele então agradece pelo chá e sai para não se atrasar em seu primeiro dia de trabalho. Após ele sair, Fuyutsuki fica pensando se encontraria ele novamente. E logo em seguida, vemos ele pensando no quanto ela tinha sido gentil com ele. Ao chegar em seu novo emprego, dá de cara com Fuyutsuki e percebe que eles seriam colegas de trabalho. Assim, ela fala que seria um prazer trabalhar com ele e o deixa nervoso, fazendo com que ele comece a nevar. Logo chega mais uma funcionária que se empolga com a neve e deixa aparecer suas orelhinhas e rabo, pois ela era descendente de espírito de raposa. Chega mais uma pessoa e eles se apresentam entre si, e descobrimos que os nomes deles eram Seijima, Rimuru, Fuyutsuki e Komori. Após isso, a garota raposinha pergunta qual a descendência de Fuyutsuki e de Seijima. Eles falam que são descendentes de humano mesmo. E então Komori comenta que acha que o chefe deles é descendente do grande Buda, mas na verdade ele só era feio mesmo. Ao chegar em casa, dá comida para seu gato e conta para ele que conheceu várias pessoas e que tem a impressão que viveria novas experiências. No dia seguinte, em seu trabalho, começa a nevar do nada e Fuyutsuki fica com frio. Rimuru pede desculpa pelo ocorrido. Ao ver um quadro de flores em sua mesa, ela pergunta se ele gosta de flores. Ele diz que sim, mas que não pode chegar perto, pois elas congelam. Em sua casa, ela pensa em um jeito de ajudar o prota e leva algumas palhas para ele, para impedir que as flores congelem. Ele fica todo feliz e não consegue evitar que neve. Mais tarde, enquanto Rimuru olhava o celular, começa a nevar bem forte. Fuyutsuki pergunta o que ele estava vendo com tanta atenção. Ele então lhe mostra o gatinho que estava vendo, o que fez ele se empolgar, pois ele gosta muito de gatos. Mas por ele nevar sempre que fica emotivo, não consegue se aproximar de um. Ela então diz que tem um gato e mostra para ele, e mais uma vez ela pensa em uma forma de poder ajudá-lo. Assim ela pega alguns bigodes do seu gato que ela catava e guardava e dá para o prota, e diz que bigode de gato também serve como amuleto de proteção, e que ficaria feliz se coisas boas acontecessem com ele, o deixando completamente emotivo. Mais tarde, Rimuru pensa em uma forma de retribuir a gentileza de Fuyutsuki, e decide dar uma sobremesa para ela. Ela fica feliz e o agradece, e mais uma vez nosso prota fica emotivo e libera sua neve. Seus colegas de trabalho não conseguem evitar o frio por ali. No dia seguinte, no trabalho, Rimuru acabou perdendo um arquivo muito importante, e mesmo seu chefe falando que ele poderia entregar no dia seguinte, ele recusou. Sua amada lhe oferece ajuda, mas ele recusa. Então ela sai, mas logo volta com uma bebida. Em uma conversa com seu colega, percebe que ele está com febre, mas ele não poderia ir para casa porque ainda tinha muito trabalho para fazer. O prota tenta ajudar fazendo uma compressa de gelo, mas Seijima recusa. Ele, todo gentil, pega algumas tarefas para que seu amigo vá para casa mais cedo. Logo sua amada chega e fala que ele é muito gentil, e assim que ela sai, alguns bonequinhos de neve começam a sair dele. Com isso, se passa um mês que eles estavam trabalhando juntos, e ambos estavam muito felizes. Em uma reunião na empresa, o chefe fala para eles que iriam para uma viagem de treinamento em Okinawa, onde ficariam 4 dias. Essa notícia deixou o prota bem nervoso, pois ele começa a derreter em locais muito quentes. Após isso, ele sai dali e vai para um local ficar um pouco sozinho. Fuyutsuki, ao perceber que estava nevando, vai ver se está tudo bem com ele. Ele conta que estava nervoso por conta da viagem, pois gosta muito da praia e das ondas e estava com medo de se empolgar demais e acabar criando uma terrível nevasca, e diz que talvez seria melhor ele não ir. Ao ouvir isso, Fuyutsuki pensa em uma forma de fazer com que ele não se empolgue tanto. Assim ela faz um tambor de surf e dá para ele ir se acostumando com o barulho das ondas, e diz que sentiria muita falta dele se ele não fosse.
doce. E é óbvio que quando ela saiu dali, ele liberou toda a sua emoção e felicidade ao ouvir aquelas palavras. Após isso, ele começa a treinar todas as noites. No começo foi um pouco difícil, mas logo ele pegou o jeito. Finalmente chega o dia da viagem e todos estavam empolgados. Ao terminar o expediente, eles resolvem ir para a praia. Lá, enquanto seus colegas estavam tomando banho, eles conversam um pouco. E Fuyutsuki dá um guia de viagem para Rimuro. Ele pensa que tem que aproveitar os dias ao lado de sua amada e fica todo empolgado. Fuyutsuki então mostra a foto de seu gato e fala que ama ele para Cacilda. Ao ouvir isso, o Prota acha ela fofa demais e quase não consegue se controlar. No dia seguinte, o clima em Okinawa teve uma mudança brusca e seria o dia mais quente da história. Rimuro se desespera e sai correndo para comprar gelo e sorvete, mas o congelador do hotel estava quebrado e não tinha nenhum outro mercado por perto. No café da manhã, Fuyutsuki sente falta do Prota e ao saber que ele saiu pela manhã, vai atrás dele para ver se está tudo bem. Ela encontra ele e percebe que ele estava bem pequeno. Ele então diz que quando ele derrete, seu tamanho diminui e que se continuar assim, ele irá derreter ainda mais. Assim, Fuyutsuki sai à procura de sorvete para que ele volte ao seu tamanho normal e pede para ele esperar por ela. Logo ela chega e dá o sorvete para ele comer. Por ele estar pequeno e fofo, Fuyutsuki pede para passar a mão em seu cabelo. E enquanto ela estava dando carinho, ele volta ao seu tamanho normal. Mais tarde, enquanto eles estavam jantando, Komori comenta que gostaria muito de ver os fogos de artifícios, mas que não iria conseguir. Então Fuyutsuki leva eles em um local que descobriu quando estava fazendo seu guia de viagem. Sua amiga fica muito feliz e chama eles para tirar uma foto. No dia seguinte, o chefe deles anuncia que o departamento deles era um temporário, mas que a partir do começo da semana eles teriam um de forma permanente. Com isso, Rimuro fica muito preocupado com a possibilidade de ficar longe de sua amada e começa a pedir para seus bigodes de gato para que eles fiquem juntos. Logo vemos Fuyutsuki desejando também que eles fiquem no mesmo departamento. Ao receber a mensagem, percebe que deu tudo certo e fica felizão. E quando chega no trabalho, vê que além de ter ficado junto, ainda vai ficar ao lado dela. E mais uma vez, a neve toma de conta, fazendo seus colegas passar frio. Em sua casa, Rimuro pensa em convidar Fuyutsuki para um restaurante. Então pergunta para ela qual sua comida favorita, mas ela diz gostar de todas. Com isso, ele decide escolher um lugar lindo e aconchegante para convidar ela para jantar. Ele finalmente toma coragem, mas estava tão nervoso que acabou se congelando todo. Logo ela chega e ao perceber que ele estava tenso, pergunta se ele gostaria de uma massagem para relaxar. Porém, ele se lascou todinho porque a guria pegou pesado na massagem e estava doendo demais. Ele deu graças quando ela parou e após ela falar para ele confiar mais em si, ele toma coragem e finalmente convida ela. E é óbvio que ela aceita. No local, eles acabam ficando um pouco nervosos e não falam muito. Ambos ficam pensando em puxar assunto, mas não têm ideia sobre o que conversar. Então o celular de Fuyutsuki toca e ela sai para atender. No corredor, enquanto caminhava com seu amigo, estava perdido em seus pensamentos. Logo vemos Konori perguntando para Fuyutsuki se ela e Rimuro são próximos, mas ela responde que não, pois não tinha o número dele, não sabia o que ele fazia em suas folgas, mas mesmo assim tinha muito interesse nele. Ele acabou ouvindo tudo e mais tarde pede o número de telefone de sua amada. Em casa, Fuyutsuki pensa em como eles estão mais próximos e envia uma foto para o Prota. Ao ver a foto, ele acha fofinha demais e acaba congelando seu celular. Num trabalho, enquanto Fuyutsuki estava olhando uma foto, Rimuro acaba vendo que a foto de bloqueio dela era eles juntos, mas esconde que sua foto de fundo é ele pequenino. Se você quer ver a parte 2 desse anime, deixe seu like. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!